Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo referente à geometria plana, tá certo? No caso aqui a gente está abordando a área de figuras planas referentes à circunferência e na aula de hoje a gente vai ver aí a correção da ficha de exercício de número 24, tá ok? Então vamos aí para a nossa primeira questão que nos diz o seguinte: um dos sistemas de irrigação utilizados na agronomia é o pivô, é o de pivô central. Um braço de metal é preso por uma de suas extremidades ao centro de um círculo e percorre um campo circular durante o dia irrigando os locais por onde passa, de modo que a outra extremidade passa pela borda desse mesmo círculo. O resultado obtido por esse sistema são plantações perfeitamente circulares. Supondo que o braço utilizado para a irrigação de um campo circular tenha um comprimento de 300 metros, qual será a área irrigada por ele em uma volta? Lembrando que a letra π vale 3,14. Bom, primeiro vamos entender aí do que se trata o enunciado. O enunciado está falando que um dos sistemas de irrigação é esse de pivô. E o que seria esse sistema de pivô? Eu já estou adiantando aqui a circunferência, tá certo? Mas esse sistema de pivô seria o seguinte, ó. Nós temos aqui, é o raio da circunferência. A gente vai ter um pivô, uma haste colocada aqui no centro. Eu estou falando no centro porque quando o enunciado fala que ele vai dar uma volta, vai formar... Onde é que diz isso? Vai formar aqui qual? Cadê? Supondo o resultado aqui, ó. O resultado obtido por esse sistema são plantações perfeitamente circulares. Vou deixar marcado ali essa informação, né? São perfeitamente, ó, circulares. Se são perfeitamente circulares, então essa haste ela tem que ser um raio. Ela tem que formar um raio. Então ela vai estar aqui no centro, né? E nós temos aí essa haste aqui, ó, e ela vai estar irrigando e vai estar girando. Pode ser no sentido anti-horário, pode ser no sentido horário, isso nós não sabemos. Eu sei que ela vai ficar girando, né, dando a volta, e consequentemente essa haste aqui vai girar e vai irrigar toda a circunferência, tá certo? E aí a gente sabendo dessa situação, nós entendemos, então, que nós vamos trabalhar com a área da circunferência, porque o enunciado quer saber qual será aqui, ó, a área irrigada. Então, nós temos que trabalhar com a área da circunferência. Logo, eu preciso saber quem é o raio da circunferência. O raio da circunferência aqui, ó, 300. Se o raio da circunferência é 300, eu jogo aqui na fórmula da área da circunferência, que é πr ao quadrado, onde a letra π vale 3,14 e o raio vale 300. Lembrando que primeiro nós calculamos aqui a potência, né? Então 300 ao quadrado vai dar em 90.000, né? Tínhamos 2 zeros no começo, se é elevado ao quadrado, temos que dobrar a quantidade de zeros, passamos a ter 4 zeros, então 90.000. E aí nós temos uma multiplicação, 3,14 vezes 90.000, que resulta em 282.600 metros quadrados. Logo, essa área irrigada corresponde aqui à nossa letra A, tá certo? Uma questão simples de calcular, talvez de repente a gente se perca um pouco no enunciado, né? Mas depois que a gente compreende, a gente percebe que a questão é bem simples, tá certo? Vamos aí para a segunda questão. Qual é a metade da área do círculo cujo diâmetro mede 45 metros? Lembrando que a letra π vale 3,14. Uma situação que envolve 2 pontos aqui que a gente deve prestar atenção. Primeiro ponto, o enunciado está pedindo para a gente calcular, ó, metade da área do círculo. Não é a área toda, nós queremos a metade, tá certo? Então, nós temos aí uma circunferência, só que o que me interessa dessa circunferência é apenas a metade dela, tá certo? E não a circunferência toda, tá ok?
O enunciado diz também aqui que o diâmetro da circunferência vale 45 metros. Então, eu devo ter o cuidado aqui que o enunciado não está me dando raio. O enunciado está me dando diâmetro. Logo, eu preciso dividir esse diâmetro por 2 para justamente eu ter aqui o raio da circunferência. Meu raio é de 22,5 metros, metade dos 45 metros. Tá ok? E aí, como o enunciado quer que eu determine a área, né? A fórmula da área, né? A área é igual a πr ao quadrado, a diferença é que eu vou acrescentar esse 2 aqui. Por quê? Porque como é metade, eu vou pegar a informação e vou dividir por 2. De repente você fala, professor, eu poderia simplesmente calcular aqui minha área, π vezes r ao quadrado, fazer esse cálculo e depois eu pegar o resultado e dividir por 2. É justamente a mesma coisa. Então, eu só estou adiantando aqui na fórmula, colocando esse 2 embaixo para dividir, tá certo? Então, vou substituir as informações. A letra π vale 3,14. O raio da circunferência vale 22,5. Como esse 22,5 está elevado ao quadrado, lembrar que primeiro eu calculo a potência. 22,5 ao quadrado, 506,25. Tá ok? Multiplico agora essa informação por 3,14, eu vou ter um total de 1.589,625. Divido agora essa informação seria a área total da circunferência. Como a gente quer metade, eu divido por 2 e eu chego na informação de 794,8125. Como nas alternativas eu não tenho 4 casas decimais, eu tenho 2 casas decimais, eu corto essas 2 últimas casas decimais e me resulta justamente ali na letra C, 794,81 metros quadrados. Tá certo assim? Então, chegamos aí no resultado da segunda questão. Vamos aí para a terceira questão. Terceira questão também tem gabarito, né? O enunciado aí vai nos dizer aí o seguinte: a área onde será construído um shopping é circular e tem medida igual a 70.650 metros quadrados. Metros quadrados, ó. Já está sendo dada aqui a área circular que vai ser construído esse shopping, tá vendo? Qual é o raio do círculo descrito por essa área? Queremos saber, vamos continuar trabalhando com a área da circunferência, só que agora a gente está querendo descobrir quem é o raio. Percebe que a letra π continua sendo 3,14, os enunciados sempre estão trazendo essa informação, mas é bom lembrar que caso não apareça isso daqui, né, a gente precisa lembrar que vale 3,14. Né? Então vamos aí, né, para a circunferência. Lembrar que nós já temos a área da circunferência, 70.650. Nós estamos querendo descobrir o raio da circunferência. Como nós já temos a área, então vamos para a fórmula da área da circunferência. Só ter cuidado na hora de substituir esses valores. Percebe que a área da circunferência nós já temos já, né? Essa informação aqui nós já tínhamos já, né? Então eu substituí aqui, né? Substituir aqui. A letra π, 3,14, e o raio da circunferência é o que eu estou querendo descobrir. Ó. Eu não sei quem é o raio aqui, estou querendo descobrir ele. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou inverter. Nós temos o hábito de manter a incógnita, a letra sempre do lado esquerdo. Não precisaríamos fazer isso, mas aí eu inverti tudo para não dar problema. Pego esse 3,14 que está multiplicando, vou passar ele dividindo. E aí eu tenho 70.650 dividido por 3,14. Essa divisão me resulta em 22.500. Cuidado porque a incógnita aqui, a nossa letra R, está elevada ao quadrado. Então isso aqui ainda não é a resposta. Percebe que nós temos a letra A para marcar aqui. Ó. Se de repente a gente faz sem prestar muita atenção, esquecer que essa incógnita está elevada ao quadrado, eu posso terminar marcando a letra A. Mas aí seria por falta de atenção ou por não lembrar direito da fórmula. Eu tenho que tirar esse expoente 2 aqui, ó. E para tirar esse expoente 2 daqui, lembrar que o inverso da potenciação é uma radiciação. Então, na realidade, ainda eu preciso extrair a raiz de 22.500, que corresponde a 150.
Então, a alternativa correta dessa questão não é a letra A, e sim a letra D, tá certo? 150 metros seria o valor do nosso raio da circunferência, ok? Vamos aí para a nossa quarta questão. A quarta questão, o enunciado vai dizer o seguinte: planeja-se construir uma piscina circular com uma ilha no meio. Então, essa parte azul seria a piscina, essa parte branca aqui do meio da figura seria essa ilha, esse lugar onde não tem água, né? Também circular. Sabendo que o raio da ilha possui 30 metros e que o raio da piscina possui 50 metros, qual é a área da superfície da piscina? A gente quer descobrir apenas essa parte no tom azul, apenas essa parte onde nós teríamos aí a água. Esse é um exemplo típico de coroa circular. Então, como eu falei no vídeo passado, você poderia fazer dois cálculos de área aqui, calcular a área da figura maior, calcular a área da figura menor e subtrair um pelo outro, ou simplesmente utilizar a fórmula da coroa circular, onde a letra π vale 3,14. Esse R maiúsculo seria o raio da figura maior, que no caso aqui é 50, e o R minúsculo, que é o raio da figura menor, seria 30. Percebe que os valores que estão dentro do parênteses estão elevados ao quadrado, então obrigatoriamente primeiro eu calculo as potências. 50 ao quadrado 2.500, 30 ao quadrado 900. Apenas depois do cálculo dessa potência que eu posso resolver essa subtração. 2.500 menos 900 vai dar 1.600. E aí no final nós temos essa multiplicação. Percebe que nesse enunciado não foi dado aqui o valor da letra π, mas aí a gente já sabe que vale 3,14, né? E aí multiplicamos 3,14 aqui por 1.600, corresponde a 5.024 metros quadrados, que nesse caso aqui é a nossa letra E. Ok assim? Vamos aí para a nossa quinta questão. Na quinta questão, o enunciado vai nos dizer o seguinte: considere um quadrado com lado de 15 centímetros, inscrito, daqui a pouco a gente fala sobre isso, inscrito em uma circunferência. Determine a medida aproximada do comprimento da circunferência. Precisamos lembrar o que são figuras inscritas em outras ou circunscritas em outra. Então, veja, o enunciado diz que a gente tem um quadrado e que esse quadrado está inscrito, quer dizer, inscrito, matematicamente falando, quer dizer que ele está dentro. Ele está dentro de uma circunferência. Então, nós vamos ter essa situação que vocês estão vendo aí. Temos o quadrado inscrito, ou seja, dentro de uma circunferência. O enunciado diz que o lado do quadrado vale 15 centímetros. Então, eu vou colocar aqui no slide, olha lá, 15 centímetros ao lado do quadrado. Então, qualquer lado aí do quadrado, 15 centímetros, né? Um quadrado, 4 lados iguais. A gente quer saber a medida aproximada do comprimento da circunferência. Tá aí. Como é que eu faço para calcular o comprimento da circunferência? Eu vou colocar aqui embaixo, só para a gente lembrar que o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes r. Comprimento da circunferência, 2πr ou 2π raio, né? Precisamos então saber quanto vale o raio dessa circunferência. A gente não sabe quanto vale, mas a gente pode fazer o seguinte, veja, eu vou considerar esse vértice aqui do quadrado, lembrando que quando a figura está inscrita em outra, os vértices, as quininhas da figura estão tocando na outra. No caso aqui do quadrado, toca aqui no contorno da circunferência. Então, eu vou pegar esses dois pontos aqui do quadrado, vou considerar, como os lados do quadrado é tudo 15, eu vou traçar o diâmetro da circunferência. Está vendo aqui? Eu tracei aqui o diâmetro da circunferência. Fazendo isso, considera que aqui nós temos o ângulo de 90 graus, não é assim? Logo, eu tenho aqui, nessa região aqui, um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso trabalhar com o teorema de Pitágoras,
onde essa interrogação que eu coloquei aqui é nossa hipotenusa. Eu, usando o teorema de Pitágoras, que está aqui, h ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, eu consigo descobrir o diâmetro da circunferência. Depois, se eu dividir esse diâmetro por 2, eu tenho o raio da circunferência, que aí eu posso calcular depois o comprimento da circunferência, tá certo? Então, vamos primeiro descobrir quanto vale essa hipotenusa aqui, que é o diâmetro da circunferência. Então, esse B e esse C são os catetos do triângulo retângulo, que nesse caso aqui eles são iguais, é 15 e 15, tá? Então, calculamos agora as potências, 15 ao quadrado e 15 ao quadrado, que é 225, são iguais. Somo, dá 450. Lembrando que como nós temos esse expoente 2 aqui, o inverso da potência é uma raiz, nós tínhamos feito agora há pouco. E aí eu tenho a raiz quadrada de 450, que aí eu vou trabalhar com a aproximação, porque não vai dar uma coisa exata. Então, aproximadamente vale aí 21,2, tá certo? Estou considerando apenas uma casa decimal para facilitar o meu arredondamento, tá certo? Então, a gente descobriu o diâmetro dessa circunferência, que é 21,2. Como o diâmetro é 21,2, eu preciso lembrar que eu tenho que dividir isso aqui por 2. Vou colocar assim, ó, dividido por 2, porque aí eu dividindo por 2, eu acho o raio da circunferência. Então, meu raio aqui vai ser 10,6, tá certo? O diâmetro 21,2, o raio 10,6. Então, eu deixei apenas uma casa decimal aqui, justamente para facilitar essa divisão e facilitar achar o raio da circunferência. Agora sim, eu venho aqui com a fórmula do comprimento da circunferência, substituo os valores e chego no resultado. Então, 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 10,6. Multiplicando tudo, nós vamos ter 66,568. Poderíamos arredondar isso aqui para 66,6 centímetros. Poderíamos fazer esse arredondamento aqui. Como aqui o enunciado não tem gabarito, qualquer informação aqui seria aceitável. Tá ok? Bom, vamos aí para a nossa sexta e última questão, tá certo? Onde a sexta e última questão a gente vai trabalhar com algo parecido aí com o que nós já vimos anteriormente, tá certo? Deixa eu só mudar aqui. Pronto, vamos lá para o enunciado dessa questão, que nos diz o seguinte: um fazendeiro precisou construir uma parte de uma tampa de concreto. Veja que o enunciado já começa dizendo aqui que o enunciado, o cálculo aqui, o que ele precisou fazer foi referente a uma parte. Então já não é referente a tudo, né? E sim a uma parte de uma tampa de concreto para a sua cisterna. Essa parte corresponde a uma semicircunferência, tá certo? Como corresponde aqui a uma semicircunferência, provavelmente nós temos aqui metade de uma circunferência. Ou seja, ao setor circular de ângulo 180 graus. Nós estamos querendo aqui calcular, então, um setor circular que tem aqui como ângulo interno 180 graus. É por isso que antes o enunciado fala em semicircunferência, porque é justamente a metade da circunferência. O diâmetro da cisterna é de 3 metros, conforme constatou o fazendeiro. Sabendo que o custo de construção dessa tampa é de R$100 por metro quadrado, qual o valor gasto? Então, vamos lá para o enunciado dessa questão, onde nós temos aí uma circunferência, mas o que nos interessa não é a circunferência, o que nos interessa aqui é a metade da circunferência, tá certo? O enunciado fala aqui que nós temos uma semicircunferência, então metade, que esse ângulo aqui é um ângulo de 180 graus. Então, se a gente for considerar o ângulo interno aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, seria um ângulo de 180 graus, tá certo? Podemos usar aqui tranquilamente a fórmula de setor circular, certo? Ou usar a fórmula da área e dividir por 2, tá? Vamos lá, o que é que a gente tem mais aqui no enunciado? O enunciado diz que o diâmetro,
né? O diâmetro, cadê aqui? Está aqui, ó. O diâmetro da cisterna é de 3 metros. Vamos marcar aqui, ó, de 3 metros. Então, vamos colocar ali. Deixa eu tirar, então, aqueles 180 graus. Pronto, a gente já sabe ali. Então, nós temos ali 3 metros, tá certo? Se nós temos 3 metros de diâmetro, o raio da circunferência mede 1,5 metro, certo? O que é que nós precisamos fazer aqui? Nós precisamos calcular a área desse setor circular e o resultado nós devemos aqui multiplicar por 100, porque o enunciado diz que o valor do metro quadrado dessa tampa custa R$100. Então, a gente calcula o valor lá, a medida da área, como é metade de uma circunferência, e o resultado multiplicamos por 100. Nesse caso, como anteriormente, a gente já tinha feito o cálculo, pegando a fórmula da área da circunferência e dividindo por 2, eu optei dessa vez de usar a fórmula do setor circular. Vai dar o mesmo resultado, certo? Então, a gente poderia fazer aqui área igual a π vezes R ao quadrado e poderíamos simplesmente dividir isso aqui por 2. Não teria problema nenhum. Eu estou optando por usar a fórmula do setor circular para a gente ver uma maneira diferente de calcular isso daqui. Então, a letra θ, que é o ângulo, é 180 graus, π vale 3,14 e o raio vale 1,5 elevado ao quadrado, certo? O que é que eu vou pegar aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses 180 graus, esses 360 graus e eu vou simplificar. Eu posso cortar o zero, sobrou 18,36, então eu vou pegar isso aqui e vou simplificar. Dá para a gente simplificar isso aqui por 18. 18 seria o nosso máximo divisor comum. Dá para simplificar isso aqui por 18, tá certo? O professor poderia simplificar por 2? Poderia. Só que aí você depois ia ter que repetir esse processo de simplificar por 2 algumas vezes, depois depois você iria simplificar por 9. Aí, para não ter 2 trabalhos, eu estou simplificando logo por 18. Vou calcular então a potência, 1,5 ao quadrado, dá 2,25. E aqui na simplificação, 18 por 18 dá 1 e 36 por 18 dá 2. Tá certo? E aí nós temos em cima essa multiplicação, 3,14 vezes 2,25, que dá 7,065. 1 não vai interferir em nada, porque na multiplicação 1 é elemento neutro. Então, nós chegamos aqui nesse 7,065, que seria a mesma coisa de trabalhar com essa fórmula da área aqui da circunferência. Vamos pegar esse valor, vamos dividir por 2, o que nos interessa é a metade. Então, dá 3,5325. Isso aqui é a medida da área de metade da circunferência, dessa semicircunferência. Lembrando que isso aqui está em metros quadrados, ok? Como o custo de cada metro quadrado é de R$100, o valor gasto, que é o que a pergunta quer saber, vai ser 3,5325 vezes 100. Então, o custo final é um custo de R$ 353,25. Tá ok? Então, essa questão a gente teve esse detalhe aqui a mais, esse acréscimo aqui de calcular aqui o valor gasto, o custo, né, na construção dessa tampa. Tá certo? Então, espero ter ajudado vocês, né, com a correção aí dessa ficha de exercício. Era um exercício com 6 questões. Ok? Então, espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus. Forte abraço para todos e até mais.